Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso bloco de redação com o perfil da banca Selecom, né? Aqui nós iremos comentar sobre o perfil dessa banca, as orientações gerais, vou mostrar como é que você vai construir uma redação de acordo com o perfil que a Selecom espera, porque, afinal de contas, vai valer uma pontuação muito importante na prova, certo? Então, assim, vamos iniciar pensando, primeiramente, que esses 60 pontos que estão valendo essa redação é a metade da prova. Você tem metade da sua prova aqui em jogo e você precisa atender fielmente aos critérios que essa banca pede. Então, vamos lá, primeiramente para o edital. Quem é aluna aqui do EP já sabe que a gente vai primeiramente pelo edital, não tem outra forma de acertar e pontuar, né, o máximo possível, se não for por ele. Então, seguindo pelo edital, vamos lá, né? Da prova dissertativa, o que é que eu posso pensar a respeito dessa prova? Olha a primeira questão de vagas, né? Nós temos aqui o total 300 vagas previstas, mas vão ser chamados, né, para correção da redação 900, né? Muita gente, vai ser muita gente levada assim para essa correção da redação. E eu acredito, eu falo como professora, que quem vai reprovar vai ser a redação e também quem vai aprovar vai ser a redação. E você que faz parte da nossa plataforma, com certeza vai estar dentro do quadro dos aprovados, se Deus quiser. Então, vamos lá. Ele diz assim, ó, somente serão corrigidas as provas dissertativas dos candidatos classificados na prova objetiva. Isso a gente já sabe, né? Que se não passar na objetiva, né, com a pontuação mínima que tem lá, nos limites estabelecidos pela banca, você não chega a ter a redação corrigida. Passando por ela, a gente chega no nível da correção da redação, que já é outra etapa. Então, ele diz assim, ó, ficando os demais candidatos eliminados do concurso, para todos os efeitos, aí vem aqui. Não serão computados nas listas de reservas, de vagas, né, de negros, para efeito da correção da prova dissertativa. Isso aqui não vai caber para a gente agora. Vamos aqui, ó, nesse item aqui. A prova dissertativa, constituída por uma redação, será realizada na mesma data da prova objetiva, certo? O tema será indicado no momento da prova, ou seja, como sempre, como todo concurso faz, vestibulares também, o nosso tema é um tema surpresa. Só que a gente vai pensar o quê? Se eu estou me candidatando a um cargo que visa proteger a população da violência, eu tenho que ter pelo menos uma base sobre ética, sociedade, os direitos sociais, que envolvem aí saúde, educação, segurança e todos os outros aí. Então, assim, não precisa se preocupar em adivinhar tema. O que você precisa se preocupar é saber falar sobre vários eixos. Então, se você está fazendo um tema sobre a violência, é porque você sabe que um dos direitos sociais que a gente tem é o quê? O direito à segurança. Então, uma vez que esse direito é retirado de parte da população, nós iremos sofrer com a violência. Se o tema está falando de algo sobre saúde, é porque o direito que nós temos à saúde está sendo retirado. Então, pensa sempre que o tema de redação é sobre um direito que está sendo retirado de alguém, certo? Você indo por essa perspectiva, você consegue encontrar causadores, você consegue encontrar consequência, você consegue encontrar repertório, você consegue encontrar solução, e é o que a gente precisa para construir uma boa redação. Então, passando aqui, eu coloquei, do jeitinho que está a tabelinha lá do edital, eu coloquei num editalzinho aqui, numa tabelinha aqui, bem explicadinha para vocês entenderem, e eu vou explicar cada tópico desse, certo? Então, vê só, sobre os critérios de pontuação. Primeiro critério que a banca coloca é o critério da tipologia, certo? Que ele fala que é a adequação à estrutura do texto dissertativo argumentativo. E eu fiz também aqui uma espécie de mapa mental para a gente ir comentando o que seria essa tipologia e como atender a isso. Essa tipologia, na redação, vai valer 10 pontos. Lembrando que nossa redação no total vai valer 60. Então, eu tenho aqui, ó, 10, 15, 15, 10 e 10, totalizando 60 pontos. Então, o candidato que atender aqui, né, nessa pontuação, se for muito bom, o texto muito bom, ele vai ter de 8 a 10 aqui, ó, nesse primeiro tópico. Se for razoavelmente bom, né, de 6 a 7 ou de 3 a 5, e se tiver ruim, de 1 a 2. Mas, gente, não tem muito o que correr, não, daqui. Vamos ver o que é essa tipologia? Deixa eu adiantar aqui, ó, para vocês. A gente volta já já. Olha só. A tipologia do texto, né, para atender a tipologia,
e a estrutura do texto dissertativo argumentativo na redação, você deve seguir uma organização que facilita a comunicação clara e objetiva de suas ideias. A estrutura básica inclui introdução, desenvolvimento e conclusão, e é importante que cada uma dessas partes cumpra suas funções específicas para um bom desempenho. Professora, traduz isso aí que eu não entendi. Para mim, redação é grego. Vamos ver se eu deixei uma folhinha aqui. Eu não deixei, peraí. Vou pegar um espacinho em branco. Aqui, ó. Pessoal, vou fazer um esqueminha aqui de redação. Digamos que aqui é a tua folhinha, e você vai ter, assim como qualquer outra redação, introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. O que acontece é que nessa introdução, nesse D1, nesse D2 e nessa conclusão, eu tenho elementos específicos que devem aparecer em cada um desses parágrafos. E uma vez que esses elementos mudam de lugar, você altera, por exemplo, se eu tenho a introdução, que é só a apresentação do meu texto, onde eu repito palavras-chave, onde eu dou as duas vertentes argumentativas, eu chego no meu desenvolvimento, que é onde eu apresento causas, consequências e repertórios. Chego na minha conclusão, que é a solução para o problema. Essa é a base, essa é a estrutura esperada. Agora, a partir do momento que eu pego aqui, vou mudar até de cor, eu pego aqui, ó, e coloco solução lá no desenvolvimento, coloco uma citação lá na conclusão, coloco aqui uma argumentação na minha introdução. Você já foge dessa primeira característica aqui, que é a tipologia. Ela quer que você adeque a sua escrita a uma estrutura que é dissertativa argumentativa, certo? Então, daqui a pouquinho a gente detalha mais sobre essa tipologia, só para você entender num contexto global do que é que se trata. Tipologia é seguir o tipo dissertativo argumentativo. Nós temos vários tipos textuais. Nós temos o narrativo, que o que acontece, muitas vezes o candidato usa o gerúndio, que é o verbo terminado em NDO, né? O andando, fazendo, lendo. Esse gerúndio é característica do narrativo. Então, se o candidato usa muito gerúndio, ele vai perder ponto aqui nesse primeiro critério, certo? Se ele traz aqui um tipo de exposição, né, tá só detalhando, trazendo repertórios, detalhando, ele não está trazendo um texto dissertativo argumentativo. O que é que eu preciso fazer para atender o dissertativo argumentativo? O nome já diz, eu preciso argumentar através da escrita. E como é que eu argumento? Apresentando problemas que tragam uma tese reflexiva para quem está lendo, né? No caso, o seu corretor. Então, a gente chega já nos detalhes dessa tipologia. A abordagem do tema, a argumentação e informatividade dentro do tema proposto. Olha só, a questão da abordagem do tema, vamos detalhar cada um deles. Mas para abordar o tema, algumas bancas até colocam assim, como a apresentação textual. Essa apresentação é como eu trago minha argumentação, certo? Que ela é na terceira pessoa. Eu tenho que apresentar aqui também, ó, uma bagagem de lei, citação, um repertório rico que mostre que esse meu argumento não é um achismo. Então, nisso eu vou falar na terceira pessoa, trazer o meu repertório. Então, ele diz assim, ó, originalidade, ou seja, não é para estar copiando nada da prova nem do texto de apoio, seleção dos argumentos, aprofundamento das ideias. Vou te mostrar como você faz tudo isso aqui. Relevância e propriedade das informações. Venho aqui para o tópico da coerência e da coesão, que vem o quê? Pontuação, ele colocou, tem banca que não coloca pontuação aqui, coloca como outro critério para tirar ponto, mas aqui ele bota pontuação, correção das informações, organização e estruturação dos períodos e orações e uso apropriado dos articuladores. No geral, quando eu falo de coerência e coesão, é um texto que tenha sentido, não é só jogar um monte de palavra ali que eu decorei antes de sair de casa, certo? Tem que ter sentido. E esse sentido vai ser encadeado pelo uso de conectivos, de tópicos frasais. Vou te mostrar bem direitinho como você vai fazer isso também. Morfossintaxe, isso aqui é o básico, sempre vai ter em qualquer prova que tenha redação. A questão da morfossintaxe, ele envolve morfologia e sintaxe, certo? Então, é a relação entre as palavras, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, uso da crase, emprego dos tempos e modos verbais e a colocação pronominal. Isso aqui, com muita prática de escrita, que a gente vai melhorando. E no último tópico, para desconto, aqui, ó, acentuação e ortografia, valendo também, ó, 10 pontos, certo? Ó, esses últimos dois valem 10 pontos. Então, aonde mais a banca vai tirar, né, ou acrescentar ponto?
Tanto é na questão da abordagem do tema, porque o texto é dissertativo, argumentativo, ele vai te conhecer aqui, como em como você articula essas ideias, a fluência dessas ideias e os conectivos utilizados em cada uma. Então, vamos lá. Aqui, ó. Para o desenvolvimento da prova dissertativa, o candidato deverá redigir seu texto com clareza. Eu vou pegar até o marca-texto aqui. Professor, o que seria um texto com clareza? É aquele que você não fica enrolando, né, se estendendo demais para dizer o que é óbvio ali. Então, para eu ser claro num texto, o que eu preciso? De cara, já na introdução. Quando você apresenta ali, na sua introdução, repertório, contextualização e uma tese, essa sua tese, né, que são quem você acredita que tem responsabilidade política e social para mudar essa realidade, você não vai arrodear. Você já vai dizer de cara, tal situação deve-se à ausência de políticas públicas e à omissão estatal, por exemplo. Ou seja, eu não arrodeei, eu disse logo que essa situação se deve a isso e isso. Quando eu chego lá no meu desenvolvimento, eu vou dizer o quê? Que, em primeiro lugar, tem-se a ausência de políticas públicas como causa principal da questão, uma vez que um governo que não realize ações em prol do combate a tal questão faz com que esse problema se perpetue na sociedade e, consequentemente, desenvolva não, né? Ocasione em mais vítimas sofrendo, enfim. Né? Veja que eu não arrodeei, que o que eu tinha para dizer eu na lata. Então, ser claro não é falar difícil, não é falar rebuscado, é justamente ir direto ao ponto. E ser direto ao ponto também não é ser muito enxuto nas palavras. Não tenha medo de escrever, mas também tenha cautela em como você escreve, certo? Então, ele traz, ó, texto com clareza, concisão, é justamente tudo isso que eu disse, né? Se ser conciso, direto, objetivo. Não demonstre dúvida no que você está escrevendo. Pode ser que a culpa tenha parte lá no governo. Não pode ser, não. Você está defendendo uma ideia. Então, essa ideia tem que ficar muito clara, muito concisa ali. Precisão, essa precisão pode ser uma precisão vocabular, você de cara ser muito preciso no que está dizendo. Coerência e objetividade. No resumo, essas palavras são praticamente todas sinônimas, certo? Sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento do texto que foi escrito fora do local apropriado, estiver rasurada, olha só, ela vai observar isso aqui, tá? Ó, a rasura. Ilegível ou incompreensível. Eu falo muito isso para os alunos, nas correções de redação, eu menciono muito isso. Gente, aqui, quando eu estou corrigindo, muitas vezes o aluno diz, não, professora, aí era a palavra tal. Mas você não vai, pessoal, tá do lado do corretor no dia que ele pegar a sua redação, então você não vai ter como dizer para ele que aquilo ali era tal palavra. Se tua caligrafia ficou ilegível, ficou incompreensível, ele simplesmente vai pular aquilo ali. É como se aquela palavra não tivesse ali, e ele vai ler o texto pulando ela, ou seja, vai ficar um texto incoerente, né? Então você tem que ter muito cuidado. Se sua caligrafia é difícil, é complexa, faz esse texto todo em caixa alta. O edital não impediu isso em nenhum momento. A gente só não pode fazer quando o edital diz que é proibido, mas nesse caso, se a letra é muito, né, muito complexa de entender, eu recomendo que você faça uma letra legível. A letra certa é a letra legível, certo? Então, rasurada, ilegível, incompreensível ou escrito parcial ou totalmente em língua diferente da portuguesa. Ninguém vai fazer isso, que ninguém está, né, fora da caixinha aqui também não. Aí, próximo tópico. Ó, para o desenvolvimento da prova dissertativa, o candidato deverá redigir, no mínimo, 20 linhas, isso é importante, tá? Uma coisa que eu costumo dizer também é que o candidato que sabe fazer redação, ele sabe também que 20 linhas é muito pouco, porque 30 já é pouco, imagina 20. Você tem 4 parágrafos, e eu vou te dizer o que é que tu vai colocar em cada parágrafo desse. Mas nesses 4 parágrafos aqui, eu vou ter elementos que devem estar aparecendo. Então, quando eu vou fazer uma redação em 20 linhas, é um pouquinho mais da metade, é pouco, né? É insuficiente, mas a banca ainda aceita, sabendo, né? Sabendo você que não vai estar valendo os 60 pontos. Vai ser bem menos pontos, né? E o máximo é 30. As redações com extensão inferior a 20 linhas serão zeradas. Então, professora, mas eu fiz, 20 linhas, mas na 20ª tinha 2 palavras. Gente, eles consideram, para efeito de avaliação,
pelo menos 3 palavras, tirando preposições e conjunções. Então, assim, não arrisque, não arrisque. Se vai fazer com o mínimo, então faça as 20 linhas completinhas. Isso não quer dizer que vai fazer com a letrona grandona, que vai atingir. Isso já mostra que está faltando ali argumento, que está faltando alguma coisa. Coloque o que precisa aparecer ali, tá bom? Então, vamos lá. A folha de resposta para a prova dissertativa não permitirá qualquer identificação, né? Lógico, você não pode botar seu nome, nenhum desenho, nada disso. Eu sempre falo disso aqui. Vamos pegar aqui o vermelho. Cadê? Pela banca de correção, na parte destinada à produção do texto, garantindo assim o sigilo do autor. Na prova dissertativa, o candidato somente poderá registrar seu nome, número de inscrição ou assinatura em lugar ou campo especificamente indicado. Ali, ele colocou que era para você botar seu nome. E vai ser alguma partezinha ali específica. Sob pena de anulação da sua prova e consequente eliminação do candidato desse concurso público. Ninguém vai arriscar, né? Ir para tão longe, gastar tanto para fazer um concurso e chegar lá, deslizar em besteira. A folha para rascunho, constante no caderno de questões, será de preenchimento facultativo e em nenhuma hipótese o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção da prova. Vamos lá. Por que aqui é importante dizerem isso? Muitas vezes o candidato que não tem um preparo de tempo para fazer sua prova, ele não soube fazer uma logística aí com o seu tempo, ou seja, não se preparou antes, ele perde muito tempo lá no rascunho. E na hora de passar a limpo, acabou, não tem mais tempo, não vai dar tempo de passar o rascunho a limpo. O que é que o candidato faz? Isso acontece muito, viu? Entrega o rascunho junto do gabarito. Não vale. A folha de rascunho está lá especificada, ó, folha de rascunho, a oficial, folha oficial. Então, se o corretor pegar ali, não vou nem chegar aí para o corretor, na verdade, né? Na seleção da separação das provas, ele vai olhar, tudo que for folha de rascunho é descartada. Então, se a tua folha oficial não tem nada escrito, você já está fora, né? Então, faça uma boa gerenciação, vamos colocar assim, do seu tempo. Estude o tempo que você precisa para fazer uma redação tranquilo, junto da sua prova. Quando você for fazer simulados em casa, simule esse tempo que você precisa. Gente, o ideal é que você não ultrapasse 1h30 entre planejamento, rascunho e redação oficial. Eu gosto de recomendar que no dia da prova, o que é que você faça? Faça primeiro a redação. E não é já oficial. Essa redação que eu digo é já deixar o seu rascunho pronto e ir embora para a prova. Você chegou ali, pegou o tema de redação, faça seu planejamento, vou te mostrar aqui como tu vai planejar bem bonitinho. Planejou, já escreva o seu rascunho, antes de quebrar a cabeça ali com fórmula de matemática, com lembrar de cada direito, regras de português. Antes de fazer isso, você vai fazer sua redação com a cabeça ali, ó, vaziazinha, fria, ainda, antes de chorar, desesperado em cima da prova, né? Antes de estar secando as lágrimas lá na prova, a gente vai fazer primeiro esse rascunho. Você vai levar ali o quê? 30, 40 minutos fazendo isso. É o ideal, certo? Se você fizer o planejamento do jeito que eu vou te ensinar aqui, 30, 40 minutos é suficiente. Fez ali o rascunho, parte para a prova. Quando tiver faltando ali, ó, mais ou menos 1h, 40 minutos no máximo, é a hora de quê? De preencher o gabarito e passar a redação a limpo. Passa primeiro a redação rapidinho, não nas carreiras, mas é um rapidinho que você já está tranquilo, porque o que você tem que pensar sobre essa prova, você já pensou. Nada de modificar no final das coisas. Se você já estruturou ali, está tudo certinho, não vá mudar, acrescentar ideia de última hora, não. Você vai perder tempo, você corre risco de deixar uma redação sem coerência, com aspecto de redação não planejada, improvisada. Não faz isso. Se já deixou o seu rascunho prontinho, só passe ele a limpo, com cuidado na caligrafia, na separação das palavras na margem, certo? E com cuidado para não fazer nenhum tipo de rasura. E preenche teu gabarito e pronto, espera agora a aprovação, espera a nomeação, em nome de Jesus, certo? Então, vamos lá. A folha para rascunho, constante no caderno de questões, será de preenchimento facultativo, não é obrigado, mas quem é que vai diretamente na folha oficial? Você não vai fazer uma coisa dessa, né? Cometer um crime desse, não pode. E em nenhuma hipótese, né, o rascunho elaborado pelo candidato será considerado, de jeito nenhum. A prova dissertativa deverá ser manuscrita em letra legível. Vê, ó, que em mais um tópico ele menciona a letra
Então, cautela aí. Com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, tem banca que deixa ser só a preta, essa pode ser preta ou azul. Não sendo permitida a interferência ou participação de outras pessoas, salvo em caso do candidato que tenha sido deferido a atendimento especial, isso aí já não entra mais para a gente, tá? Vamos embora. O espelho da prova dissertativa do candidato será divulgado na área do candidato, isso aqui depois vocês procuram. Durante a prova dissertativa não serão permitidas consultas, sabemos disso, né? Nem oferecidas folhas adicionais. É o mau costume que se coloca em escola, né? De estar entregando folha por menino. Ah, professora Rasurei, me dá outra folha. Aí o menino se habitua a fazer redação com um monte de folha disponível. Chega no vestibular, não pode. Chega no concurso, não pode. Então, você sabe que você só tem aquela folha ali e o que você tem para errar vai ser na folha de rascunho. Porque depois, na folha oficial, não tem esse negócio de me deu, tá aí porque eu rasurei, não. Acabou-se essa historinha. A prova dissertativa será avaliada na escala de 0 a 60 pontos, considerando-se habilitado o candidato que nela obtiver nota igual ou superior a 30 pontos. Ou seja, metade da prova já te coloca como habilitado, né? Então tá bom, né? Tá bom, de toda forma, dá pra gente pontuar bem aqui. Após o término do prazo previsto para a duração das provas, não será concedido tempo adicional para o candidato continuar elaborando ou transcrevendo o texto final para a folha de resposta. Isso não existe, né? Então, você está indo para uma guerra. Você está indo para uma guerra onde todo mundo quer a mesma vaga. Todo mundo ali está disposto a fazer tudo pela mesma vaga. Não vá nessa manhãzinha de eu quero ter folha, eu quero mais tempo, mesmo que às vezes acontece de atrasar o início da prova, mas a gente não tem como pedir mais tempo. Aconteceu já com conhecidos meus, uma prova aqui na minha cidade, por um erro dos aplicadores, a prova atrasou 20 minutos para começar. E a pessoa que estava aplicando a prova disse que daria 20 minutos posteriores, depois do término do horário da prova. A prova encerraria, se eu não me engano, era às 18 horas, e ela disse que deixaria o pessoal fazer até 18h20. Só que não é permitido. Então, quando deu 18 horas, a ordem foi cancelar, entregar. Mas o pessoal que estava fazendo ali na sala estava ciente de que teria até 6h20. Olha aí que bagunça que foi. Né? O pessoal revoltado, sem querer entregar, mas tinha que entregar. Prejudicou muita gente, porque 20 minutos faz muita diferença se você organizou aqueles 20 minutos para preencher um gabarito, por exemplo, ou passar uma redação a limpo. Então, vá ciente de que o seu tempo é aquele ali. Eu só tenho até tal ponto. Se houve um erro aí dos aplicadores, infelizmente, você vai ter que arcar com essas consequências, mas você vai se estruturar para o horário que está ali no edital, porque o edital ele tem que ser seguido à risca. Qualquer coisa que vai além do edital prejudica o candidato, né? Então, vamos embora. Será atribuída nota 0 à prova dissertativa. Vamos só relembrar aqui, porque eu sei que você tem ciência disso, mas é importante estar por dentro. Logicamente, se ela está em branco, né? Cujo conteúdo versar sobre o tema diverso do estabelecido, então não tem esse negócio de dar uma nota razoável. Ah, fulano escreveu muito bem, com letra muito linda, só que não tinha nada a ver com o tema. Então, isso, ó, elimina. Que fuja da tipologia, olha que coisa, né? A questão da tipologia não só desconta ponto, não. Ela realmente anula, zera a tua redação. A gente vai falar dessa tipologia já já. Da tipologia, do tema e da proposta da prova. Então, fugiu, falou por cima, falou uma coisa nada a ver, zerou. Não tem para onde chorar, não tem choro nem vela. Considerada ilegível ou desenvolvida em forma de desenhos, números, versos, ninguém vai fazer isso. Que não for redigida com caneta de tinta azul ou preta, também ninguém vai fazer isso. Que apresentar qualquer escrita, sinal, marca ou símbolo que possibilite a identificação do candidato, qualquer desenho, uma estrelinha, um coraçãozinho, um inicial, acabou, perde. Que tiver extensão inferior ao mínimo de linhas estabelecido, ou seja, inferior a 20 linhas, certo? Então, simbora. Vamos agora falar da nossa tipologia. Olha só. Quando eu falo de tipologia, né, que é o primeiro critério, vamos pensar o quê? Que para atender ao tipo dissertativa argumentativa, eu tenho que seguir as instruções de introdução, de desenvolvimento, ó, e de conclusão. Fora isso, uso de conectores argumentativos e os exemplos e evidências. Então, vamos lá. Olha só. O que deve ter numa introdução que atenda à tipologia dissertativa argumentativa na minha redação?
Comece, apresentando o tema e contextualizando o assunto. Eu vou mostrar isso num exemplo. Essa redação já tem uma redação aqui montadinha para você. Então, eu vou apresentar o tema. Por quê? Porque a introdução não é momento de argumentar, não é momento de trazer solução para o problema, é um momento de apresentar as ideias que serão aprofundadas, certo? Então, eu vou realmente apresentar esse tema. Professora, como é que eu tenho certeza se eu apresentei o tema? Se você repetiu as palavras-chave dele. Se você repetiu as palavras-chave, trouxe um repertório que tem a ver com aquilo ali, você mostrou uma insatisfação relacionada ao problema do tema. Por exemplo, digamos que esse tema está falando da questão das pessoas em situação de rua, e você diz que essa situação representa um retrocesso social, um atraso social. Isso demonstra já claramente sua insatisfação com o tema, ou seja, com o tema não, né? Com o problema. Isso quer dizer o quê? Que você já se posicionou. Isso é importante, tá? Então, em seguida, expõe a sua tese, ou seja, a sua posição em relação ao tema proposto. A introdução deve ser clara e direta, antecipando os argumentos que você vai desenvolver. Como assim, professora? Como eu antecipo os argumentos? Digamos que já na minha introdução, eu menciono que essa situação deve-se à negligência governamental, uso sempre essa bichinha aqui, porque ela funciona para tudo, a negligência governamental e também a omissão social. Olha só, e a omissão social. Esses dois tópicos que eu apresentei aqui são as minhas vertentes argumentativas, ou seja, eu estou trazendo uma prévia do que será aprofundado no meu desenvolvimento. Quer dizer que no meu desenvolvimento eu vou aprofundar sobre a negligência governamental, no D1, e sobre a omissão social, no D2, certo? Eu não posso deixar para lá. Por isso que a gente não apresenta na introdução 3, 4 causadores, porque eu não tenho 3, 4 desenvolvimentos. Então, cada causador vai voltar em um parágrafo de desenvolvimento, certo? Então, evite detalhes e explicações longas aqui. Concentre-se em delimitar o ponto de vista na introdução. Por isso que ela é breve. Essa introdução, ela vai ter aqui, de 4 a 6 linhas, e tá ótimo esse tamanho, porque é só uma breve apresentação mesmo. Quando eu venho para o desenvolvimento, essa é a parte em que você apresenta os argumentos, para sustentar a sua tese. Então, eu trouxe aqui como tese eles dois, esse negligência governamental volta no D1, omissão social volta no D2. Então, idealmente, organize o desenvolvimento em 2 ou 3 parágrafos, o ideal é 2, tá? Cada um com um argumento principal apoiado por justificativas, exemplos, dados ou comparações. Vou mostrar isso num exemplo aqui. Lembre-se de conectar bem as ideias entre os parágrafos para manter a coesão e a coerência. É quando eu utilizo muito dessa forma, nessa perspectiva, logo, por conseguinte, consequentemente. Então, isso aí vai fazendo com que o meu texto esteja todo amarradinho e flua. E eu venho para a conclusão, que é a última parte, atendendo essa tipologia dissertativa argumentativa. É o momento de retomar a tese. Como é que retoma a tese, professora? Eu vou pegar o tema da redação. Então, o tema era lá, caminhos para combater o racismo no Brasil, por exemplo. Então, quando eu chego na conclusão, já no início dela, eu vou usar o tópico frasal adequado para a conclusão e vou dizer, logo, conclui-se que, para combater o problema do racismo no Brasil, o que eu fiz aqui? Eu trouxe a retomada do tema que já foi apresentado anteriormente. Então, apresentado na introdução e concluir o texto reafirmando sua posição. Apresente uma síntese do que foi discutido e, se possível, proponha uma solução, reflexão ou sugestão de medida para o tema em questão. A conclusão deve ser breve e manter o tom objetivo, certinho? E nesse meio tempo, eu vou usar o quê? Muitos conectores, certo? Use palavras e expressões como além disso, por outro lado, assim como, consequentemente, para manter o fluxo das ideias. Tudo isso aqui vai atender à tipologia, aquilo ali que está valendo 10 pontos, o primeiro critério, tá? Posso também, devo, na verdade, acrescentar exemplos e evidências. Utilize exemplos, dados concretos ou citação de fontes confiáveis para dar sustentação às suas ideias. Isso fortalece sua argumentação e demonstra conhecimento do tema. Tá bom? Não é tão difícil atender a tipologia, né? O negócio é você praticar bastante na estrutura dissertativa argumentativa, você já vai estar atendendo esses 10 pontos. São 10 pontos fáceis de ganhar. Introdução, D1, D2,
conclusão, tudo atendendo a cada critériozinho que deve estar ali em cada elemento, tá certo? Então, eu vou me despedindo de vocês e nos encontramos no próximo bloco com o aprofundamento dessa tipologia e eu vou mostrar como é que você atende cada um dos critérios e com o tópico seguinte também da nossa pontuação, tá bom? Até mais!